Olá, girassol! Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu espero que você neste momento esteja em paz, com saúde, com alegria. E nós estamos aqui hoje para mais um vídeo em que eu trago para vocês o resultado fantástico e surpreendente de uma cliente que vem fazendo o acompanhamento comigo. Então eu quero hoje trazer para vocês os resultados de uma terapia energética, porque eu falo muito aqui no canal sobre as terapias, como elas funcionam, e hoje eu quero trazer para vocês especificamente os resultados palpáveis, tangíveis, percebidos e sentidos por esta cliente. Eu não vou citar seu nome, mas ela permitiu que eu gravasse esse vídeo e contasse aqui para vocês a história dela. Eu vou tentar sintetizar para que o vídeo não fique muito longo e para que nós consigamos passar o nosso objetivo, que é relatar os resultados que ela alcançou. Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, alegria, alegria, força, luz e sabedoria para mim, para você e para todos nós, todos os nossos irmãos de todos os reinos, todo e qualquer ser vivente deste planeta tão lindo, tão abençoado, potente e maravilhoso. E vamos também solicitar a você, caso você goste desse conteúdo, que você compartilhe com aquelas pessoas que você se lembrar, em especial aquelas que talvez na sua visão estejam passando por essa mesma situação. Se inscreva no nosso canal, curta, e nós assim agradecemos muito, porque você ao ter essa atitude, além de você nos honrar com a sua gratidão, você também permite que o YouTube dissemine esse conteúdo aí para muito mais pessoas. Hoje a gente não sabe quem está de fato sofrendo, e são muitos de nós que estão em graves sofrimentos e não sabem que tem uma forma de resolver, amenizar essas questões que são tão fortes e ainda tão pertinentes no campo emocional e mental. Combinado? Então vamos lá. Essa minha cliente, ela me procurou quando ela soube que eu trabalhava com as terapias. Nós temos uma proximidade maior. Ela é daqui do Rio de Janeiro. Então um dia ela me perguntou: ô Giovânia, você trabalha com Reiki, não trabalha? Porque dentre as terapias energéticas, que são várias, o Reiki é o mais conhecido. E aí quando eu expliquei a ela que sim, disse a ela que sim, e como o Reiki funcionava, quais eram os benefícios, ela logo quis fazer uma sessão avulsa. Normalmente eu trabalho com acompanhamento porque o resultado é maior, é mais visível, é mais nítido. Mas quando a pessoa nunca passou por nenhuma sessão, eu acho bem interessante ela passar por uma sessão avulsa para ela sentir, perceber e entender se é aquilo mesmo que ela quer e se de fato vai contribuir com ela. Então nós marcamos uma primeira sessão, nós fizemos essa sessão e ela teve assim uma sensibilidade enorme, porque nem todos têm, né? Cada corpo age de um jeito, mas alguns percebem situações muito diferentes. Então ela percebeu cores, ela percebeu assim nuances energéticas, ela sentiu no corpo as vibrações. Então era uma pessoa que ela já estava totalmente preparada para receber esse tipo de coisa e ainda não sabia, né? Só não percebia. Então, ela passou pela primeira sessão e durante a semana ela disse que se sentiu muito bem. Ela sentiu que, como resultado, ela fez uma reconexão com ela mesma, porque ela estava distante, totalmente distante dela. E aí eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês do quadro que ela trouxe para mim.
Ela foi casada por uns bons anos e esse relacionamento, ele já começou de uma forma em que o marido, o parceiro, ele tinha um posicionamento em que ele demandava, demonstrava poder, controle na situação. E ela não percebeu que isso sutilmente foi minando a energia do relacionamento e ele, com isso, cresceu e ela diminuiu. Então ela se tornou submissa a ele. Ela disse para mim que após o casamento, logo no início do casamento, ela já foi impedida de ter a família visitando a sua casa, ela já não tinha mais amigos, ela não teve vida social, enfim, a identidade dela foi abafada, foi engolida. E eu, quando trago isso aqui, eu quero trazer também para vocês, principalmente aquela energia e aquela situação de que não há aqui certo ou errado, tá? Vamos trabalhar aqui sem julgamento nenhum, porque as coisas acontecem porque nós permitimos. Então, se nós não temos ali consciência, a gente não sabe se aquilo para nós é bom ou mal, certo ou errado, mas nada disso também existe, porque o que é bom para você não é para mim. O que é certo para mim é em verdade para você, e cada um tem a sua forma de ser e agir. Então, ele foi tomando espaço na relação. Ele teve esse espaço, foi dado a ele essa permissão. Ele foi ali crescendo dentro do relacionamento, ela cada vez mais se engolindo, se abafando, se diminuindo, até que chegou ao ponto, na minha visão assim drástica, de ela viajar com o filho e ele levar outras pessoas para dentro da casa dela e ali se relacionar com essas pessoas. Então foi um relacionamento abusivo, na forma verbal, na forma do tratamento, não havia gentileza, não havia amor, não havia respeito, não havia ética, companheirismo, principalmente da parte dele. Então, eu vou ilustrar aqui para vocês terem uma ideia. O que aconteceu? Ele, então, cresceu absurdamente na relação e ela se manteve ali, ó, do lado. Ela não se separou, ela se manteve, mas ficou ali, piquititinha. E com o passar dos anos, porque eles ficaram, se não me engano, mais de 20 anos casados, isso aqui, ó, foi só aumentando, aumentando, aumentando. Então, chegou num ponto que a gente tem um estalo. Chega num ponto que a gente fala assim, o que eu tô fazendo aqui da minha vida? Por que a minha vida tá desse jeito? Porque enquanto não tem esse estalo, você vai engolindo, vivendo, absorvendo, permitindo, enfim, você se acostuma, infelizmente. Você se acostuma com aquela situação e não percebe a gravidade. Mas, como tudo é dirigido e governado pelo Criador, temos vários irmãos ao nosso lado que querem nos ver bem, querem nos ver felizes, em especial aquele que fica conosco desde a nossa concepção até o último respiro, que é o nosso mentor ou anjo guardião. Esse ser maravilhoso nos acompanha diuturnamente e ele faz de tudo para que nós possamos perceber as nossas escolhas, as nossas decisões, se elas estão agregando, se elas estão contribuindo. Enfim, esse ser maravilhoso que mentora essa minha cliente ajudou-a a ter um estalo. Daí ela começou a fazer a terapia convencional, fez, se não me engano, por uns 3, 4 anos ou ainda faz, e há 3 anos ela se separou fisicamente do marido. Porém, o marido
da forma que já era, né? Já tinha conquistado ali o espaço, estava soberano, reinando. Ele permaneceu na casa. Ele não admitia sair da casa. Ele dizia para ela: eu não saio daqui, essa casa também é minha. E a casa dela é tão dela que a casa está no terreno da família dela. Então, aquela situação foi ficando desgastante. Claro, a relação dela e do filho com o marido ia de mal a pior. Foi onde ela, então, teve essa abertura, essa permissão. Eu vou buscar por um outro tipo de tratamento também, porque do jeito que tá, não dá para continuar. Foi quando ela me buscou, me procurou para nós fazermos então o reiki. E na primeira sessão, como eu disse para vocês no início do vídeo, ela já percebeu várias questões. Durante a semana ela relatou que ficou bem, que se sentiu mais tranquila. Fizemos mais uma sessão e aí ela começou a sentir que a vida começou a fluir. As coisas começaram a se destravarem. E na verdade, quando as coisas começam a se destravar, o que é isso? É o reiki que proporcionou isso apenas? O reiki foi uma ferramenta maravilhosa que contribuiu. A terapia convencional já vinha contribuindo, mas o que o reiki fez foi energeticamente trazê-la para a consciência da necessidade que ela tinha de olhar para si, porque ela não estava conseguindo fazer isso. Olhar para si, olhar para aquela mulher linda, exuberante, inteligente, potente, capaz, que ela foi ali guardando. Ao longo daqueles anos de relacionamento, ela foi guardando. Aquela mulher já não existia mais. Então, o que nós conseguimos fazer foi isso. Resgatamos aquele ser, reconectamos, e aí ela começou a se lembrar do que ela era capaz. Porque ela já buscava, dentro da espiritualidade, ela tem uma religião, ela participa, ela já buscava essa conexão, mas alguma coisa ainda emperrava e a impedia de dar um salto. Então, através de todas essas questões juntas, que tudo contribui, essa energização, esse resgate, essa lembrança de que somos presença divina, bateu para ela como uma bola forte. Opa! Eu posso, eu sou, eu também tenho capacidade, eu também tenho inteligência, eu também posso fazer o que eu quiser, eu posso mudar a minha vida agora se eu quiser. E assim, na segunda sessão, ela já sentiu ainda mais aquela energia de leveza, de empoderamento. Ela se sentiu e se aproximou mais dela e do próprio corpo. Ela começou a perceber nela uma vibração diferente, porque a frequência foi aumentando. E quando nós estamos numa frequência alta, numa frequência do bem, positiva, é natural que todas as outras áreas à nossa volta comecem também a despertar. É como se tudo fosse despertando, sabe? E aí veio aquela avalanche para ela de sensações, de pensamentos, de ideias. Tanto que ela voltou a cantar. Olha, na primeira sessão de reiki, quando eu passei as mãos pelas pernas dela, eu comentei com ela depois: eu sinto uma trava nas suas pernas. Há algum sonho que você não consegue materializar, realizar, dar sequência? Ela disse para mim: tem sim. Eu sonho em cantar e eu tenho tido medo de fazer isso. Eu não me dou o direito de ter esse prazer. E aí ela já começou a sentar, começou lá a dedilhar os instrumentos, já teve coragem
de sair um dia com os amigos e cantar. Então, quando eu falo que está tudo dentro de nós, é isso que eu quero trazer e mostrar para vocês através desse resultado dela, que está tudo realmente aqui. Nós somos potência e presença divina, mas a gente tem que se acender, despertar para isso. Porque enquanto eu fico na reclamação, enquanto eu fico na vitimização, enquanto eu fico achando que só a minha vida não caminha, que é do outro que caminha, eu vou ficando cada vez mais, engolida. Quanto mais eu reclamo, mais eu vou me engolindo. E a vida vai também me engolindo. Porque a vida não vai parar só porque você está sofrendo. A vida é impermanente, contínua. Então, se você não se enquadrar e não entrar nesse ritmo, você acaba ficando para trás, literalmente. E aí, dando sequência a esse caso, eu vou aproveitar aqui para tomar uma água. Enquanto isso, dá tempo de você se inscrever no nosso canal. E nós ficamos aqui muito gratas a você. Daí nós fizemos essas 2 sessões de Reiki e eu senti que eu trabalho com uma outra técnica. Eu senti que essa outra técnica já estaria adequada a ela. Porque o que eu procuro fazer quando a pessoa nunca passou por uma sessão de terapia energética? Eu faço uma sessão avulsa, então, uma técnica mais leve, que é no caso do Reiki, ela é mais leve. Quando eu percebo que a pessoa já criou ali uma couraça, uma proteção, aí eu entro com uma técnica mais forte, que aí eu sei que ela vai dar conta. Porque tem pessoas que nós temos que ir com calma, porque senão o corpo estranha muito, porque é muita energia que é ali dissipada e que a pessoa recebe. E se ela estiver permitindo essa recepção, ela recebe muito, muito mais. Mas se ela não estiver, ela pode também repelir. Então, por isso, eu vou primeiro com calma, com mais tranquilidade, até depois vir com uma outra técnica mais profunda. Então, eu senti depois dessa segunda sessão que o ideal seria que ela trabalhasse o empoderamento feminino, principalmente. Né? O empoderamento, aliás, eu vou mudar a fala. O empoderamento, principalmente, e resgatar o empoderamento feminino. Porque acontece muitas vezes de nós estarmos com as nossas energias masculina e feminina desequilibradas. Pode acontecer de eu, enquanto mulher, permitir que a minha energia masculina esteja em alta, e aí eu vou querer prover o lar, eu vou ficar ali voltada para as contas, para criar sobrevivência, para manter tudo em harmonia, para materializar tudo. Enfim, o homem tem essa energia, né, da ação. Já a mulher, ela tem aquele lado mais emocional, da tranquilidade, da calma, de apaziguar o lar, harmonizar, manter a harmonia, a união do lar. Então, quando essas energias estão desequilibradas, por exemplo, em mim que sou mulher, a masculina está maior, eu não vou nem pensar nisso de que harmonizar o meu lar, para quê? Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para pôr arroz com feijão dentro de casa. Ao passo que, se a feminina estiver maior, daí eu tenho a chance de cair naquela vitimização. Porque aí eu vou começar a sentir, mas eu sou uma pobre coitada, eu sou uma mulher, eu não consigo um emprego adequado, eu não tenho força suficiente para conduzir, para manter esse lar. Então, gente, o ideal é energia feminina e energia masculina equilibrada. Da mesma forma no homem, a energia feminina e a energia masculina. Nós vemos muitas mulheres hoje que são elas são o cabeça do lar. Elas precisam manter o lar, manter os filhos, precisa ali manter a comida, as contas pagas. Então ela está ali, ela precisa, né, estar ali naquela energia masculina mais forte. Mas com o tempo é necessário que ela vá
se observando e verificando, porque um dia essa energia masculina em desequilíbrio venha a trazer para ela questão até mesmo de ordem física, como cansaço, estresse, depressão, porque ela não vai conseguir fazer as coisas conforme ela quer, conforme ela precisa, porque está em desequilíbrio. Então, enquanto não equilibrar, enquanto não reequilibrar, ela vai sentir ali algumas questões, por exemplo, um vazio, uma enxaqueca, uma angústia, uma depressão, síndrome do pânico. E na verdade é simplesmente desajuste, não é doença em si, física. É um desajuste energético, emocional e mental que equalizando já ameniza muito. Então é preciso que a energia feminina e a masculina estejam ali para que nós tenhamos harmonia e equilíbrio. É isso. Então, falando da outra sessão, que nós então marcamos e fizemos, nós fizemos eu acho que 10 dias que nós fizemos essa última sessão. E ontem eu tive o prazer de reencontrá-la após essa sessão. Gente, eu fui pega de surpresa. Quando eu cheguei, ela já quis me abraçar e abraçando, e eu falando, me conta o que aconteceu. Ela, em tempo assim, recorde, ela conseguiu desembaraçar a vida dela. Aquela pessoa que não queria sair do lar, que não queria abrir mão da casa, que não queria abrir mão dos direitos que na visão dele ele tinha, ele foi obrigado pela justiça a sair. Por quê? Até então, ela não tinha essa coragem de buscar ajuda, de buscar mesmo uma ajuda efetiva para que isso no material se concretizasse. Ela provavelmente, quando queria fazer esse movimento, vinha aquele ser maior, né? Que causava medo. E então, o que ela fez? Ela foi crescendo, né? Ela estava ali embaixo, ó. Ela foi crescendo. Ela foi se empoderando. Ela foi se colocando no lugar dela, no lugar de igualdade. E sendo assim, ela buscou ajuda. Então, ela hoje está resguardada pela justiça. A pessoa saiu de casa. Ela e o filho já estão vivendo somente os dois na residência deles e ela já está assim aberta para viver as 1001 possibilidades, 1001 nada, as infinitas possibilidades, porque ela se reencontrou. Então foi esse o resultado. Ela se reencontrou e relembrou aquela mulher que ela era antes do casamento. Aquela mulher forte, decidida, que sabia o que queria, com quem queria, como queria, por que queria e quando queria. Ela simplesmente havia se embotado, né? Havia guardado tudo isso e toda a essência dela, toda a potência, todo aquele saber, todo o conhecimento que ela já trazia, ela conseguiu resgatar, conseguiu pôr luz, jogou luz nas sombras. E aí, ó, tudo se iluminou, tudo clareou e eu tô aqui muito, muito feliz por ter sido contribuição, por ter sido um meio para que ela alcançasse esse momento, esse aqui e agora. O aqui e agora dela tá leve, tá sorridente. Ela tá se arrumando mais, ela tá feliz, ela tá fazendo contato com todos os amigos, ela está aberta a viver novas experiências e, quiçá, encontrar um amor verdadeiro, um amor que a respeite, que a aceite e que a trate conforme ela é, conforme ela merece. Então, muitas vezes, você é maltratada ou maltratado porque você está permitindo. É difícil ouvir isso. Eu sei que é difícil, eu sei. É muito difícil a gente perceber e reconhecer que nós mesmos criamos essa situação.
mas está agora no momento de você mudar, virar a página, virar o jogo e fazer diferente. A vida está aí, aberta, disposta, cheia de luz, cheia de sol, de alegria, para você viver com saúde, plenitude, prosperidade. Prosperidade em todas as áreas da sua vida. E é tudo que o Criador quer. É tudo o que todos os nossos irmãos querem. Que sejamos todos aqui na terra felizes, leves, livres e soltos. E quanto ao nosso irmão que agiu assim com ela, não cabe aqui fazer nenhum julgamento. Porém, é uma pessoa também que precisa acordar para isso. Perceber o quanto também ele é inteligente, potente, capaz, o quanto ele é amado pelo Criador e mudar a vida, seguir um rumo diferente, ser livre. Porque à medida em que ele aprisionava essa minha cliente, ele se aprisionava muitíssimo mais. Porque quando eu faço assim para você, eu não estou aqui direcionando 3 dedos para mim. Então, a princípio, o que eu mando para você retorna para mim e muitas vezes 3 vezes mais. Então, fica muito pesado, é limitador, chega a nos invalidar. Então, quanto mais nós pudermos preservar a nossa liberdade mental, emocional, física, quanto mais nós pudermos permitir a liberdade, aceitar a liberdade do outro, porque ninguém é dono de ninguém, ninguém é propriedade de ninguém. Ainda tem pessoas, infelizmente, que pensam assim, muitos homens, mas ninguém é propriedade de ninguém. Então, cabe a nós também, mulheres, homens, que nos enquadramos aqui em alguma situação que nos aprisiona, começar a pedir ajuda. Me ilumina. O que eu posso fazer? Quem pode me ajudar? Que tipo de ajuda eu posso buscar? O que e como fazer nessa situação para que isso mude, para que isso reverta a meu favor e para que eu seja cada vez mais feliz? Então, é assim com muito prazer e com muita alegria que eu compartilho com vocês essa experiência. E se ela me permitir, depois eu trago outras novas questões aqui para vocês. Mas é um momento assim ímpar para todos nós. O nosso planeta, ele está se libertando. E a cada um que se liberta, todos nós nos sentimos mais livres também. Então, por favor, você que está aqui me ouvindo, eu agradeço profundamente por você permitir que eu entre no seu lar, que as nossas palavras entrem pelos seus ouvidos e eu tenho certeza que elas começam a liberar as energias para que você possa se sentir bem, amparado, acolhido e perceba que há caminhos, há solução, há saída. Você não precisa ficar no sofrimento. A dor é algo que ainda vai acontecer por muito tempo aqui no planeta Terra, mas permanecer no sofrimento é uma escolha nossa. E eu escolho sair do sofrimento o mais rápido possível. E eu também escolho ser para você também um meio e uma contribuição para que você se resgate, se reconecte e também perceba os resultados de uma simples ação sua que vai impactar em todos os aspectos da sua vida. O resultado da escolha de ser feliz e buscar por ajuda, porque nós estamos aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. É uma mão puxando a outra, fortalecendo, ancorando. E assim nós vamos chegar onde nós queremos e onde nós merecemos chegar. Então fica aqui para você
esse vídeo, essa fala que traz esses resultados. Se você tiver aqui alguma dúvida e quiser, comente aqui. Eu vou ter muito prazer em responder. E será um prazer para mim também contribuir com você. Porque eu contribuo com você e você contribui comigo. Eu passo para você o meu conhecimento, você passa o seu para mim. É uma troca constante. E eu faço muita questão de alimentar isso. Então estou aqui à sua disposição e muito grata por você ter me ouvido até o final, por ter ficado até aqui conosco. Ai, eu balancei aqui o celular, desculpa. Eu sou muito grata a você por ter ficado até aqui, por ter ficado até agora. E mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai crescendo e vai chegando a mais pessoas, porque são muitas as pessoas que estão vivendo essa situação e a gente não faz ideia. Nas ruas elas estão sorrindo, se alimentando, andando, trabalhando, fazendo tudo o que precisa ser feito. Mas só Deus sabe o que ela carrega no coração e na mente. E muitas das vezes elas têm vergonha, medo de buscar por ajuda. Então fique atento, fique atenta. Ao seu lado pode ter alguém passando por essa situação. E ninguém merece viver assim, limitado. Nós somos presença divina. Nós somos deuses e deusas. Grata, grata girassol. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.